rápidas, né? De todas as doenças infecciosas, as causadas por vírus costumam ser muito rápidas. Toda a dinâmica da virose é muito mais rápida do que a bactéria, o fungo ou qualquer outro parasita, né? Meu caro Luciano, eu lhe faço uma proposta, eu vou ir lendo aqui as informações que eu estou recebendo. Ótimo. E a gente vai comentando, né? Perfeito. Na medida em que não há uma preocupação em uma atividade centralizada nesse momento em Garopaba, não justifica. Não justifica, né? Em torno do assunto. Então, eu acho que a gente pode fazer um apanhado. Um bate-bola aqui sobre o assunto que pode ser mais elucidativo para a população que está nos ouvindo, para nossos ouvintes. Vamos lá. Vamos lá. Plano contra a gripe suína entra em vigor nesta terça-feira em Santa Catarina. A pandemia foi anunciada sexta-feira à noite, sábado. E já hoje, terça-feira, o Serviço de Saúde de Santa Catarina está ativo. Santa Catarina coloca em prática, a partir de hoje, um plano de contingência para impedir que a gripe suína atinja o estado. 20 hospitais, considerados referências, estão sendo preparados para atender pessoas vindas das regiões contaminadas pelo vírus causador da doença. Em Florianópolis serão 2 as instituições, o Nereu Ramos e o Infantil Joana de Guzmão. As demais localizam-se em diferentes regiões. Kits com máscaras e luvas começam a ser montados e encaminhados nesses dias para os municípios. O plano é quase o mesmo do executado para o enfrentamento da pandemia da gripe aviária em 2006. Nosso trabalho inicial consiste em monitorar as pessoas que chegam do México e costa oeste dos Estados Unidos e que apresentem os sintomas da gripe suína, especialmente febre alta, 39 graus, informa Luiz Antônio Silva, diretor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado. Para começar, não é o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Garopaba, o auxiliar ou técnico de enfermagem, Luiz Antônio Silva, mesmo homônimo, né? Exato. Que informações básicas temos aí? É que há hospitais de referência para casos de emergência com relação à doença. Exatamente. A primeira coisa é a gente evitar pânico, né? E ao mesmo tempo conscientizar a população de uma forma madura e realista. Não existe no momento nenhum motivo para correria, para preocupação extrema no nosso município, inclusive em Santa Catarina, né? Porque o que está sendo feito? Essa virose causada por o vírus H1N1 é uma virose de transmissão exatamente igual às outras viroses respiratórias, quer dizer, vai ser transmitido pelo contato próximo, né? Não vamos falar em contato íntimo, mas um contato próximo, principalmente em regiões de aglomeramento, e onde tenha alguma pessoa previamente contaminada que veio a trazer para esse grupo do aglomeramento as partículas virais, né? Que nem a gripe se dissemina pelo ar, quer dizer, Exato. Falando, o pessoal fala, tossindo ou espirrando passa para os outros. Não, falando também, se a proximidade é maior, falando, né, as gotículas que saem. Exato. Então do trato respiratório de um que chegam no trato respiratório de outro. Né? É uma virose de alta infectividade e grande letalidade, ou seja, a morbimortalidade, que quer dizer o que? Isso quer dizer a capacidade de trazer dano ou mesmo morte, nesse caso, é uma realidade. Então justifica que todo mundo se cuide, mas que ninguém entre em paranoia, porque não há registro de nenhum caso no Brasil. Foram 2 casos suspeitos, mas nenhum confirmado. E, claro, isso não é nenhuma garantia, mas está se tomando, em termos de vigilância sanitária, as atitudes que se podem tomar e que estão sendo tomadas, inclusive, no mundo todo. Exato. Tanto na prevenção quanto no preparo de estruturas de tratamento, como hospitais e reserva de medicamentos e todos os insumos que se necessitaria para atender uma possível epidemia, né? A gente sabe que a classificação das epidemias vai de 1 a 6, essa foi alçada a nível 4 ontem, ou seja, já mostra realmente uma certa gravidade, mas absolutamente sem motivo para pânico. Todos os casos relatados até agora no mundo inteiro pela Organização Mundial da Saúde são de pessoas que passaram pelo México, pelo foco Exato. inicial da doença. Quer dizer, nos Estados Unidos ou na Europa, neste momento, né, não houve transmissão de uma pessoa contaminada para pessoas de lá. Quer dizer, são casos ainda de gente que pegou esse vírus, que é altamente transmissível, como o senhor disse, mas não houve ainda uma transmissão. Isso significa que o pessoal está sendo monitorado, quer dizer, chega no aeroporto, a suspeita e
já levam ele para um trabalho especializado. Seria isso? Exatamente. Essa rapidez de informação talvez seja o ponto principal para que tenha um certo, vamos dizer assim, um contingenciamento desses casos, né? Uhum. E como é que está sendo feito no Brasil? No Brasil, o possível paciente oriundo das regiões do oeste dos Estados Unidos e do México, o possível paciente contaminado, ele vai ser monitorado já dentro do avião. Já vai viajar junto com... os comissários de bordo já vão observar se há a presença de alguém com sintomas sugestivos, né? E esse sintoma é bastante dominador, né? É um sintoma de uma gripe forte, exatamente igual a uma gripe forte. Então, se tiver alguém dentro do avião espirrando, com dor de cabeça, coriza, aquele quadro clássico da gripe... 39 graus de febre. Exato. O próprio comissário de bordo, ele já vai avisar a torre de controle do aeroporto de chegada, de destino, e lá nesse aeroporto o pessoal não só ele não vai descer do avião, como ele não vai nem levantar da poltrona. Por quê? Porque é importante que esse paciente fonte esteja, vamos dizer assim, monitorado em relação aos pacientes que estão em volta dele dentro do avião. Então fica todo mundo sentadinho na sua poltrona e aqueles que estão em volta do possivelmente contaminado já saem monitorados. Exatamente, né? E isso é o cuidado ainda dentro da aeronave, né? Se esse pessoal saindo do avião com essa suspeita, ele vai direto para a agência que tem em todos os aeroportos, né, da vigilância sanitária, ser avaliado pelo médico da vigilância sanitária. Perfeito. E dali, havendo necessidade, ele vai ser encaminhado direto para os hospitais de referência pelo SAMU no Brasil. Perfeito. Um outro assunto dentro disso aí é que Santa Catarina é um dos maiores o maior produtor brasileiro de suínos, né? Que não tem nada a ver. O foco inicial começou com suínos lá no México, provavelmente ainda há uma investigação em curso. E todas as medidas foram tomadas para que não exista mais essa transmissão daqueles suínos para pessoas e suíno. Isso. Nem para pessoas, nem para outros suínos. Né? Quer dizer, isso pelo menos está sob controle. E os suínos daqui não tiveram contato com os suínos do México, portanto que seria a única maneira de pegar a doença, então não tem a gente problema, né? Não é importador, é exportador de carne suína, então daqui praticamente nada entra de suíno, só sai, né? E também uma coisa importante dizer que não há risco em consumir a carne de porco desde que ela seja cozida a pelo menos 70 graus. Vamos para outra notícia. Brasil pode produzir antiviral para tratamento da gripe suína. A velocidade e a facilidade do avanço da gripe suína colocaram o mundo em alerta contra o risco de uma pandemia, que ainda não está caracterizada. Os prognósticos tornaram-se sombrios pela realização na gripe suína de um temor que não se confirmou em relação à perigosa gripe aviária. Ela é facilmente transmissível de pessoas para pessoas, por meio de espirros ou da tosse. Ainda assim, a doença responde bem ao tratamento com o antiviral oseltamivir, desde que o acompanhamento comece nas primeiras 48 horas depois dos sintomas iniciais. E a boa notícia é que, em caso de necessidade, o Brasil tem condições de produzir rapidamente essa droga. Conforme o gaúcho Eduardo Dezeredo Costa, diretor do Farmanguinhos, laboratório ligado à Fundação Oswaldo Cruz, a instituição desenvolveu um processo para a industrialização de oseltamivir. A produção do remédio poderia iniciar a curto prazo com a aprovação da Anvisa. Essa notícia o senhor já pegou desde cedo hoje, né? Isso evidentemente aí todos os meios médicos hoje, desde as 6 horas da manhã, estão pulando notícias, né? E a gente tem sim condições de produzir esse medicamento, muito provavelmente não vai ser necessário, porque se acredita muito nas medidas de contenção e não só de tratamento, mas evidentemente que está se pensando em tudo, né? Inclusive tratamento. Aqui para Garopaba, havendo alguma suspeita, seria muito importante o atendimento rápido, né? O diagnóstico precoce, porque essas isolamento da pessoa. O isolamento da pessoa, sem dúvida, né? Essas drogas, elas são úteis se usadas dentro de 48 horas. A partir daí não tem ação nenhuma.